Eu queria agradecer o convite para dar essa aula na Semana de Fígado, e o meu tema vai ser falar sobre tratamento carcinoma hepatocelular precoce, comentar sobre qual o momento de ressecção, o que é melhor fazer ressecção ou transplante hepático. Eu sou médico, cirurgião, com doutorado na UFRJ, trabalho atualmente no Quinta Dor, no Copa Dor e no Copa Star. Meus conflitos de interesse. Eu sou cirurgião, estou envolvido em alguma forma de tratamento do carcinoma hepatocelular, mas, por outro lado, trabalho tanto com ressecção e transplante de fígado. Então, fica fácil para mim falar ou comentar o resultado de um tratamento ou outro, já que o meu grupo faz esses dois tipos de tratamento. A gente vai falar sobre esse grupo aqui de pacientes, pacientes com diagnóstico com carcinoma, dentro do BCLC, o grupo A, dos carcinomas hepatocelulares classificados como estágio A, que são nódulos solitários, no BCLC até 3 centímetros ou até 5 centímetros, pelo critério de Milão, ou 2 a 3 nódulos até 3 centímetros. Esse grupo de pacientes tem como tratamento curativo a ressecção, o transplante ou a ablação. E a gente vai ver que o melhor doente para transplantar também é o melhor doente para ressecar. Então, como é que a gente escolhe qual tratamento oferecer para o doente? Essa ideia de comparar a ressecção e o transplante no tratamento da carcinoma hepatocelular é uma ideia antiga. Esse trabalho, primeiro, de 1989, é um trabalho francês e que mostrou que o transplante de fígado trata melhor os pacientes com nódulos pequenos, ao contrário do que se imaginava quando começou o transplante de fígado, que ele seria melhor para tratar os nódulos grandes. E esse é o trabalho mais clássico de todos, publicado na New England, o trabalho do Mazzaferro, que definiu os critérios de Milão, os critérios de Mazzaferro, foi de 1994, em que dizia que o transplante de fígado tinha um resultado excelente para pacientes com um nódulo até 5 centímetros ou 3 nódulos até 3 centímetros. E durante uma década ficou se discutindo o que seria melhor para esses pacientes, ressecar ou transplantar. Esse trabalho foi publicado, esse ressecção versus transplante no carcinoma hepatocelular em fígados cirróticos, definindo a melhor estratégia de tratamento oncológico, foi publicado no final de 2012 pelo grupo francês, do Hospital Paul Brousse, e o primeiro autor é o René Adam. Logo de início, ele diz que nos pacientes que transplantaram, 39% dos casos tinham outros focos de CHC não vistos nos exames de imagem pré-operatória. Então, a ressecção deixaria de tratar um número grande de pacientes em que você não identificou algum outro nódulo dentro do fígado nas suas imagens pré-operatórias. E aqui, no gráfico A e B, é o melhor paciente para ressecção, que são pacientes com um nódulo de até 3 centímetros. Ele compara a sobrevida geral e a sobrevida livre de doença em pacientes na linha de cima com a melhor sobrevida geral, os pacientes submetidos a transplante, e com uma recidiva muito menor do que os pacientes que foram submetidos à ressecção, que é essa aqui, a sobrevida livre de doença. Se a gente aumentar um pouquinho o estadiamento do tumor, então, de tumores entre 3 e 5 centímetros, apenas um nódulo, o transplante se mostrou claramente com uma maior sobrevida quando comparado à ressecção e também uma sobrevida livre de doença muito melhor do que apenas a ressecção. Então, esse trabalho foi meio um marco, assim, dizendo que o transplante tinha um resultado melhor que a ressecção. E aí os defensores da ressecção
começaram a dizer que a ressecção era melhor porque faltava órgão para a fila de transplante. Isso é uma verdade, não tenho dúvida disso. Mas, principalmente nos dias de hoje, onde a hepatite C, que era a maior indicação de transplante, caiu, passou a ter um tratamento eficaz, o número de transplantes para tratar pacientes com hepatite C diminuiu e tende a diminuir ainda mais. E, com isso, você diminui esse problema de fila de órgão, de fila de espera. E no Rio a gente vive uma situação peculiar. Há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, a Central de Transplantes do Rio não funcionava como funciona hoje em dia. Então, nos dias atuais, o Rio de Janeiro aumentou muito a taxa de doação de órgãos, ainda tem para onde aumentar, mas aumentou muito quando a gente compara com os dados de 15 anos atrás. O que faz com que essa alegação de que falta órgão para a fila de transplante seja uma coisa que talvez a gente não tenha que levar tanto em consideração, já que a gente está tentando falar em melhor tratamento oncológico para uma doença. O melhor tratamento oncológico, a fila de transplante não entra em questão. Se a gente tem ou não órgão é outro problema, mas o melhor tratamento oncológico, esse artigo definiu bem que era o transplante de fígado. E aí, assim, tem uma série de outros artigos, a gente vai falar de 2 temas que as pessoas falam muito. Então, por que não resseca e faz o transplante só naqueles que a doença é recidivar? Isso é uma coisa que, do ponto de vista oncológico, não me parece uma estratégia tão boa. E os trabalhos que tentam mostrar que esse é um trabalho que tenta mostrar que o resultado de um transplante de salvamento é igual ou a um transplante com indicação primária, esse é um trabalho que assim, diz que até a sobrevida é parecida, mas permanece a sobrevida livre de doença pior no grupo de pacientes que faz um transplante de salvamento, quando você compara com um grupo de pacientes que faz um transplante primário. Esse é um outro trabalho que eu acho extremamente interessante, não só pelo que ele fala, mas na discussão dele tem alguns tópicos muito interessantes, mas esse trabalho tenta comparar um transplante de salvamento, que é aquele transplante que você indica quando a ressecção, quando tem recidiva do CHC que foi submetido a uma ressecção, comparado com o resultado de uma hepatectomia repetida. Esse é um trabalho feito por 2 grupos bem conceituados, um grupo francês, do Henri Mondor, e um grupo da Universidade de Tóquio, que inclui 314 pacientes no trabalho de Tóquio e 77 pacientes no trabalho francês. Vamos seguir como esses pacientes foram avaliados. Então, dos pacientes que eram transplantáveis, 77 pacientes franceses e 314 pacientes japoneses foram submetidos à ressecção, com uma mortalidade de 90 dias de 0 no grupo japonês e de 3 pacientes no grupo francês. O grupo francês, mais ou menos a metade recidivou, e no grupo de Tóquio, 2/3 dos pacientes recidivaram o tumor. Desses pacientes, eles foram avaliados novamente, ou para transplantar ou para ressecar. 21 pacientes que estavam em critérios para serem ressecados ou transplantados, do grupo francês, foram listados para transplante e apenas 18 pacientes foram submetidos ao transplante. Do grupo de 200 pacientes que recidivou, do grupo japonês, de 200 pacientes que recidivaram a primeira ressecção, 81 só foram possíveis se indicar uma nova ressecção ou um transplante. E aí eles foram operados com uma rehepatectomia. E aí o resultado dos 2 grupos, recidiva que foi tratado com um transplante de salvamento, essa linha preta, ou com uma rehepatectomia, a sobrevida era semelhante,
mas a sobrevida livre de doença ainda era muito melhor no grupo que fez um transplante de salvamento do que uma segunda ressecção. Mas outro detalhe bem importante desse trabalho é, se a gente olhar de 77 pacientes franceses, 36 recidivaram, mas desses 36, só 18 foram submetidos a um novo transplante. Então, por você ter tomado essa decisão inicial de 77 pacientes de tentar primeiro uma ressecção, no grupo que recidivou, você deixou de tratar metade desse grupo. E no grupo japonês, essa diferença ainda é mais marcante. Você indicou ressecção em 315 pacientes, 2/3 recidivaram, 213, e desses 213, só 81 pacientes tinham condição de uma nova ressecção ou de um transplante de salvamento. Então, em 132 pacientes, você tirou a chance deles de um tratamento mais definitivo. Então, pode ser que, do ponto de vista oncológico, essa estratégia de fazer uma cirurgia menor e, se a doença recidivar, você indicar uma cirurgia maior ou uma cirurgia com melhor resultado, talvez seja uma estratégia ruim. E não é o que a gente pensa em qualquer paciente que tenha uma doença oncológica. Você pensa em oferecer o melhor tratamento para esse paciente logo como primeira opção. Quando a gente fala de transplante e resultados de transplante, a gente se baseia ainda naqueles dados de 1994, de um trabalho que eu mostrei lá no início, um trabalho italiano. Mas as pessoas buscam outros fatores para avaliar o prognóstico do transplante e saber se a indicação está correta ou não. Esse é um trabalho francês, multicêntrico francês, que tenta avaliar o valor da alfa-fetoproteína. E aqui ele divide os pacientes com alfa-fetoproteína menor que 100, entre 100 e 1.000 e acima de 1.000. No primeiro gráfico, a taxa de recidiva e no segundo gráfico, a sobrevida livre de doença. A sobrevida livre de doença é muito maior no grupo que tem alfa-feto menor. E, consequentemente, a taxa de recidiva é maior no grupo que tem alfa-feto maior antes do transplante. Então, a partir desse trabalho, os franceses passaram a valorizar o diâmetro do tumor, o número de nódulos e o valor de alfa-feto. Então, cada um desses critérios recebe pontuação e, com essa pontuação, você tenta avaliar o resultado do transplante. Uma coisa interessante também desse trabalho, um paciente que tinha, olhando só para esse gráfico B aqui, aqui é a taxa de recidiva de doença. A menor taxa de recidiva de doença é aquele paciente que tinha uma alfa-fetoproteína baixa e manteve uma alfa-fetoproteína baixa antes do transplante. Mas o paciente que tem uma alfa-fetoproteína alta e abaixa essa alfa-fetoproteína, ele tem uma sobrevida muito semelhante a quem tem uma alfa-fetoproteína baixa desde sempre. E esses dois grupos com pior resultado é quem tem uma alfa-fetoproteína alta e se mantém alta até o transplante, mesmo depois de um tratamento como ponte para o transplante, e o paciente que tem alfa-fetoproteína baixa e, enquanto espera o transplante, essa alfa-fetoproteína sobe. Então, o paciente que tinha uma alfa-fetoproteína alta e ela baixa num tratamento ponte para transplante, ele acaba tendo uma mesma taxa de recorrência de quem tinha alfa-fetoproteína baixa. Esse trabalho francês foi repetido, ou feito algo bem semelhante em dois grandes centros americanos, um na Califórnia e outro em Nova York, e mostrou resultados bem parecidos com o trabalho francês. E, a partir daí, a alfa-fetoproteína também passou a ser considerada como uma contraindicação para o transplante, uma alfa-fetoproteína alta.
Isso passou a ser adotado no Brasil a partir de dezembro do ano passado, numa decisão da Câmara Técnica Nacional. Vários grupos têm procurado outras formas de avaliar como vai ser o resultado do transplante ou da cirurgia nesse paciente que tem o CHC precoce. E uma delas é usar o PET. E esse aqui é um trabalho já antigo, mas que se serviu de base para as pessoas terem essa ideia de avaliar o PET como um fator de prognóstico no transplante. Isso aqui é sobrevida de pacientes transplantados, e quando ele dividiu em grupo que realizou um PET e um grupo que tinha captação pelo PET no FDG baixa, que tem um melhor prognóstico, versus o grupo que tem uma captação de FDG alta, que tem um pior prognóstico. Então, se o tumor do paciente capta FDG, ele é positivo no PET, ele seria um tumor mais indiferenciado e com resultado pior. E, recentemente, foi publicado na Journal of Hepatology um trabalho que tentou reunir o resultado do PET e a alfa-fetoproteína. Então, isso aqui é sobrevida livre de doenças de pacientes dentro e fora do critério de Milão. Esse mesmo grupo, eles tinham uma sobrevida geral parecida, mas eles só conseguiam ver diferença na sobrevida livre de doença. Ele estratificou esse grupo em sobrevida livre de doença, em quem não tinha captação no PET, versus pacientes que tinham um FDG positivo no PET, e pacientes que tinham uma alfa-fetoproteína baixa versus pacientes que tinham uma alfa-fetoproteína alta. E depois ele juntou essas duas estratificações. Alfa-fetoproteína baixa e PET negativo, uma sobrevida livre de doença excelente. Alfa-fetoproteína alta, PET positivo, uma sobrevida livre de doença muito baixa. E o grupo intermediário aqui. Ele dividiu isso nos pacientes dentro e fora do critério de Milão, e mesmo os pacientes fora do critério de Milão, que têm uma alfa-fetoproteína baixa e um PET negativo, têm uma sobrevida livre de doença excelente. Então, talvez se a gente somasse esses dois critérios, além de número de nódulos e tamanho de nódulos, talvez a gente conseguisse estratificar e oferecer transplante a um grupo de pacientes que teriam um excelente resultado ao transplante e, hoje em dia, não podem ser submetidos a um transplante porque estão fora do critério de Milão. Até coisas bem marcantes, que eram a trombose tumoral, passaram a ser olhadas de forma menos dogmática para indicar ou não transplante. Isso foi discutido bastante no ISO desse ano, e esse ISO online que teve, e esse é um resultado de um trabalho multicêntrico que mostra a sobrevida de pacientes submetidos a um transplante com doador vivo que não tinham trombose de porta, hepatocarcinoma, versus pacientes com hepatocarcinoma que tinham trombose de porta e foram submetidos a um transplante. E você vê que mesmo os pacientes com trombose de porta têm uma sobrevida de 5 anos após o transplante de 50%, e que é muito melhor que apenas o tratamento com sorafenib, que era mais ou menos o grupo que ele tentava comparar esses pacientes. Então, as mensagens para casa após essa aula. A recidiva após a ressecção é maior que a recidiva após o transplante. Isso não tem dúvida. O transplante de salvamento versus o transplante indicado de forma primária podem ter até uma sobrevida parecida,
mas o transplante de salvamento não pode ser indicado em todos os pacientes que recidivam. Então, você pode estar deixando de tratar um grupo de pacientes muito importante, além do que um transplante de salvamento após a ressecção é uma cirurgia, do ponto de vista técnico, um pouco mais difícil que o transplante indicado de forma primária. O transplante de salvamento e a ressecção, o transplante de salvamento tem uma sobrevida muito, muito superior que a ressecção. O critério de Milão pode ser muito restritivo. O critério de Milão baseando-se apenas em tamanho e número de nódulos. Isso pode fazer com que várias pessoas que se beneficiariam do transplante deixem de ser submetidas ao transplante. E a gente precisa de outros marcadores de gravidade. E tem sido estudado recentemente alfa-feto e a captação ou não do FDG pelo PET. Muito obrigado. E eu queria, mais uma vez, agradecer à comissão organizadora da Semana de Fígado a oportunidade de participar de mais uma Semana de Fígado. Muito obrigado.